Um outro destaque, uma outra informação: policiais da Rota prenderam nesta sexta-feira o primeiro criminoso que teria participado da execução do empresário Vinícius Fritzbach no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, o homem detido foi encontrado com munições de fuzil no momento da prisão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o preso seria um dos responsáveis por fornecer telefones celulares para a comunicação do bando no dia da execução. Além disso, o suspeito ajudou na fuga para o Rio de Janeiro de um outro procurado da polícia por avisar os executores de Fritzbach sobre os passos do empresário. Ele foi conduzido ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Você, Cristiano Beraldo, criminoso envolvido na morte do delator do PCC, foi detido, caso de repercussão, né? O delator Vinícius Fritzbach. Olha, esse caso, ele precisa ter um esclarecimento, porque a delação feita pelo empresário assassinado trazia elementos que colocam em dúvida toda a dinâmica dos crimes que aconteceram, que antecederam a sua execução. E é preciso que se entenda exatamente o que aconteceu e doa a quem doer. Esse é o principal. A prisão desse elemento, que certamente, né, já é um fruto concreto da investigação que está sendo feita, e a Polícia Civil tem colocado muita energia nesse caso. Então, é extremamente importante, até para a credibilidade das forças de segurança de São Paulo, que esse crime seja esclarecido. Foi um crime, uma execução chocante, num lugar público, um lugar que, de uma certa forma, até as pessoas costumavam se sentir seguras, e até isso perdemos em São Paulo. Aeroporto Internacional, agora as pessoas têm receio, né? Ficam ali apreensivas, sabe-se lá se terá um tiroteio, e isso é inadmissível. Sobretudo agora, em que há essa campanha de difamação da polícia em São Paulo, é fundamental que esse crime seja plenamente esclarecido. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia, debate, informação, a gente conta com você. 1 minuto e meio de intervalo. Até já. Vou passar para o delegado Palumbo, porque antes do break comercial, nós trouxemos novas informações sobre o caso que envolve a morte de Vinícius Fritzbach, delator do PCC, que foi executado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Um dos criminosos envolvidos nessa ação foi preso por policiais da Rota. Você, delegado Palumbo, acompanhou as notícias, as atualizações em relação a esse caso? Esse homem que foi preso teria fornecido, inclusive, aparelhos para os criminosos que participaram dessa ação e também ajudou, inclusive, na fuga de um deles, né? A polícia começa a avançar nas investigações num crime que chocou o Brasil. Em plena luz do dia, no maior aeroporto do Brasil, uma execução com tiros de fuzil, o que o Beraldo acaba falando, né? Se estão fazendo isso no aeroporto, as pessoas não se sentem seguras em lugar nenhum. Um crime onde envolve corrupção policial, onde temos uma delação, lembrando que a delação tem que vir amparada por provas, não adianta só falar, olha, fulano de tal, policial tal fez isso, tá, tudo bem, me mostre as provas. Precisa de prova, né? A gente tem que ver que tem um promotor por trás dessas investigações, que é o Lincoln Gaquia, que é um promotor que teve a coragem de colocar o dedo na ferida no PCC, e ele me noticiou num dos programas da Jovem Pan que este crime também tem envolvimento, né, os seus tentáculos da máfia dos transportes, que o PCC está envolvido aqui na cidade de São Paulo. Então ainda vai sair muito dessa investigação. A polícia tem muito trabalho mesmo, e a gente espera até para dar uma resposta para a sociedade. Não se pode admitir que nenhuma pessoa morra, nem que for bandido, ninguém deve perder a vida da forma que foi. Em plena luz do dia, como se não tivesse patrulhamento, e realmente não tinha nenhum tipo de policiamento, os policiais foram lá e mataram do jeito que mataram uma pessoa que era chave numa investigação que envolvia tanto policiais civis como policiais militares, que supostamente estão envolvidos em crime, sem contar crimes da facção, da 8ª facção mais poderosa do mundo, que arrecada cerca de $1 bilhão anuais. Programa Os Pingos nos Is, novidades em relação ao caso de Vinícius
Gritzbach, aquele criminoso envolvido na morte do delator do PCC, foi detido por policiais da Rota. Agora, doutor Durso, o que a gente precisa considerar em relação a esse caso de grande repercussão? Claro, além do ineditismo da ação, né, uma execução no Aeroporto Internacional de Guarulhos, é preciso conectar uma série de peças. Naturalmente, a polícia se debruça sobre esse caso, as investigações avançam, mas muito se fala que teria sido uma ação do próprio PCC. Tem gente que fala que poderia ter conexão com policiais militares, naturalmente corruptos, né, que também trabalhavam, fazendo jogo duplo, trabalhavam para o crime organizado. Enfim, o que a gente pode esperar do avanço dessas investigações? Pode, inclusive, mostrar um cenário diferente em que grandes figuras estejam participando desse esquema? Olha, quando eu vi o absurdo que aconteceu nesse caso, imediatamente eu lamentei porque, claro, uma vida perdida, né, sem analisar muito quem era a figura, mas também informações que foram perdidas. Um delator que poderia contribuir para a gente combater o crime organizado. Mas me parece que talvez não tenha sido uma boa ideia da organização criminosa apagar esse delator. Porque agora toda a atenção do mundo está em cima desse caso aqui no Brasil e nós temos um empenho muito grande da polícia para dar a satisfação que o Estado cobra. Às vezes as informações do delator, que inclusive já tinha sido ouvido por algumas oportunidades, seriam limitadas a uma reação do Estado que poderia resultar numa investigação como uma qualquer. Acontece que com a morte dele, dessa forma que foi feita, aos olhos ali da população, um fuzil no aeroporto, isso chamou tanta atenção que isso gera cobrança. E as pessoas precisam, os agentes públicos, responder essas perguntas. Às vezes, pode ser que a morte de Vinícius Gritzbach tenha resultado numa investigação mais empenhada, que vai trazer mais respostas do que a própria delação da vítima. No final, pode ser que o tiro tenha saído pela culatra e que com a repercussão desse caso nós conseguimos desmantelar não só parte dessa organização criminosa, mas esses braços infiltrados, infelizmente, inclusive no poder público. Assunto importante, Jovem Pan News segue acompanhando as investigações. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação.